Salve os irmãos para a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos grato ao Senhor por mais essa oportunidade. Que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos na sua casa para juntos louvar e engrandecer o teu santo e glorioso nome. Eu confesso aos irmãos que eu estava acostumado pregando muito para fora, né? Já viajei muito. Era convidado muito para pregar em congresso de cidade, ciclo de ação. E agora a gente está aqui em Americana, já há 31 anos, e agora só pastoreando, né? Dirigindo congregação. Então a gente muda o jeitinho, né? Mas estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Quero agradecer a nossa amada Deus que nos convidou para estarmos aqui nesta manhã. Na realidade, eu dirijo congregação ali no Jardim Guanabara, só que essa congregação ela é dentro da sede. Então só tem culto de quarta e sexta-feira, mas no domingo a gente congrega na sede. Então eu aproveitei que hoje nós não tivemos trabalho na sede de manhã e eu combinei com o nosso irmão que está aqui cooperando. Glória a Deus! Irmãos, a hora passa muito depressa. Eu trouxe uma mensagem aqui para os irmãos, mas no decorrer do culto, glória a Deus! O Senhor já me deu uma outra palavra. Deus maravilhoso! Eu quero compartilhar com os irmãos. São João capítulo 13, verso 7. E diz assim, olha, respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas compreenderás depois. Eu vou repetir de novo. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas compreenderás depois. E outra tradução diz assim: respondeu Jesus e disse: o que eu faço agora tu não entende, mas entenderás depois. Glória a Deus! Aleluia! Meus irmãos, diante da situação dos problemas que a gente vem passando nesses últimos dias, isso para nós não é novidade, porque nós sabemos que a palavra do Senhor, cada dia que se passa, ela vai se cumprindo. Diante dos fatos, das situações, né? E quando perguntaram para Jesus quais são os sinais sobre a vida de Cristo, e aí Jesus respondeu e disse, né? Que antes da sua vida haveria nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, né? E assim, meus queridos irmãos, nós estamos vivenciando esses últimos dias. Isso significa que não tarda Jesus vir buscar a sua igreja. A qualquer momento, a qualquer hora, a trombeta pode soar. E por isso, meus irmãos, eu até preparei aqui uma mensagem para os irmãos, nesta manhã, que está no livro de Amós, que fala: prepara-te, ó Israel, para encontrar com Glória a Deus, aleluia! Então, o que acontece, meus irmãos? Nós temos que estar preparados a qualquer momento, a qualquer hora, porque Jesus pode nos chamar. Mas antes de eu falar uma coisa para os irmãos, eu já vou entrar já, antes de falar na palavra. Para quem não me conhece, irmãos, eu estou na igreja há mais de 50 anos. Glória a Deus! Eu estou desde 7 anos de idade servindo ao Senhor. Deus maravilhoso! Eu vou contar rapidinho para os irmãos. Quem me levou para a igreja foi a minha tia, nem foi meus pais, porque meu pai detestava crente, meu pai não gostava de crente. Eu sou filho de índio. O meu avô, não sei se ele está vivo ainda, mas ele era cacique da tribo dos Chavantes, ali na cidade de Porto Murtinho, Mato Grosso. Essa tribo do meu avô, irmãos, é uma tribo carnívora. Eles matam as pessoas e comem as pessoas. É canibal, isso. E para os irmãos terem uma ideia como que é um índio, o meu pai, quando soube que eu estava indo para a igreja dos crentes,
naquela época, o meu pai bebia muito, irmãos. O meu pai, constantemente, a minha mãe era levada para o hospital, porque o meu pai era muito violento. Porque a bebida, irmãos, é a desgraça de toda a família. O homem que é viciado na bebida, o homem que é viciado na droga, é só Jesus que pode me dar. Aí, meus irmãos, para os irmãos terem uma ideia, o que acontece? Naquele dia, eu nunca esqueço, eu estava fazendo um trabalho na escola e o meu pai foi me buscar na escola, já estava bêbado. E nós, naquela época, morávamos, sabe aquelas casas antigas? O dono morava em cima, nós morávamos embaixo, e o assoalho, o teto da casa era de madeira. E tinha aquelas vigas de madeira, não era de cimento. E quando eu cheguei em casa, meu pai mandou entrar no quarto e levou para os jovens ver isso aí. Aí, irmãos, o que aconteceu? Ele mandou entrar para o quarto, mandou tirar minha roupa, pegou uma cinta, olha só, pegou uma cinta, amarrou nas minhas pernas e me pendurou de cabeça para baixo, um prego grande que tinha lá. Ele pegou uma tala de um pneu dessa grossura e me deu uma surra porque eu estava indo para a igreja dos crentes. Eita! Assim eram os nossos pais, não gostavam de crente. A surra que o meu pai me deu foi tão grande, irmãos, que eu vinha desmaiar. E quando eu fui acordar, irmãos, as minhas costas estavam vertendo sangue. Se fosse hoje, o meu pai estava preso. Porque naquela época já não tinha mais o conselho, não existia conselho tutelar. Mas se fosse hoje, meu pai estava preso. Mas, irmãos, eu apanhei nesse domingo. Mais de tarde, a minha tia passou lá para me pegar para ir para a igreja. E eu coloquei uma camisa bem fina. E assim mesmo eu fui para a igreja. Eita! Com as costas ardendo, eu fui para a igreja. Só que no meio do culto eu comecei a passar mal no culto. Aí o pastor mandou verificar o que estava acontecendo. Aí eu contei para minha tia. E aí o pastor no final do culto chegou e falou assim: olha, nós vamos lá na casa do pai dele e vamos falar com ele. Irmãos, o diabo é tão sem vergonha que avisou meu pai que os crentes iam lá. E com isso meu pai ficou muitos dias fora de casa, não apareceu. Mas no dia 29 de dezembro de 69, irmãos, eu com 12 anos de idade, eu me batizo nas águas. Aleluia! Logo que me batizei nas águas, eu aí entrei no coral, eu sou músico, já toquei na banda há muitos anos, e comecei a servir ao Senhor. Em junho de 70, a minha mãe aceita Jesus como Salvador. Glória a Deus! E quando minha mãe é submergida na água, a minha mãe recebeu a bênção primeiro do que eu. Eita! Quando ela é submergida na água, Jesus batiza minha mãe com o Espírito Santo. Glória a Deus! Dando já dom de profecia para minha mãe. Glória a Jesus! E eu, logicamente, falei, agora eu e minha mãe servindo ao Senhor. Só que, meus irmãos, a minha alegria durou pouca. Porque a minha mãe, naquela época, a minha mãe era enfermeira. A minha mãe trabalhava no Hospital São Paulo, lá em São Paulo. E as colegas da minha mãe, por isso que eu falo, precisa tomar muito cuidado, irmãos, com certas amizades. Precisa tomar muito cuidado com os conselhos. Porque tem pessoas, meus irmãos, que dão conselhos. E nós precisamos tomar muito cuidado no que ouve. Porque você tem que se ajuntar com pessoas que te ajudem. Você tem que se ajuntar com pessoas que vão te orientar a coisas boas. E não levar você para outro caminho. Eita! Foi o que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe era enfermeira e as colegas da minha mãe, todo dia na cabeça da minha mãe dizia: agora a Melina agora é crente, agora ela não fuma, ela não bebe, ela não faz isso, mas... E todo dia na cabeça da minha mãe não aguentou, e a minha mãe acabou se desviando, voltando para trás. Minha mãe ficou muitos anos fora da igreja. Pois bem, irmãos,
E eu continuei servindo ao Senhor. Eu estava na igreja, irmãos, mas tem um detalhe, isso é importante. Olha só, eu estava na igreja, eu cantava no coral, tocava na banda, mas eu tinha 3 defeitos. 3. Uma, eu não gostava de culto de doutrina. Segundo, não gostava de orar. Falava em oração, perna para quem te quer. Terceiro, eu era noveleiro de mão cheia. Eu gostava de assistir as novelas da Globo para depois ir para o culto. E ainda chegava na igreja às 15 para as 9 só para dizer que eu estava lá. Eu tinha esses defeitos. Só que, quando foi no dia 14 de fevereiro de 73, 2 irmãos vão na minha casa me chamar para orar para uma irmã que está doente. Justo quem que eles foram chamar? Eu que não gostava de orar. Adolescente, né, irmão? Você é adolescente. Adolescente, né? 14 anos, né? Tal. E aí, irmãos, por educação, eu aceitei o convite. Então eu fui juntamente com eles. Quem foi? O líder da mocidade, o diácono e o presbítero. E eu fui orar com esses irmãos na casa dessa irmã. Eu morava em São Paulo, lá no bairro do Curuvi, e essa irmã morava no bairro do Chaves, longe. E eu fui com eles. Irmãos, para a surpresa minha, quando eu chego na casa dessa irmã, eu encontro ela na sua sala deitada no chão orando. E eu me escandalizei com aquilo. Eu falei, mas para orar precisa deitar no chão? Jovem, né, irmão? Adolescente, não entendia nada. É assim que acontece. Tem muitas pessoas que estão na igreja, irmãos, mas não se interessam nas coisas de Deus. Às vezes estão na casa do Senhor, mas a mente está lá fora. É verdade. Agora, esse negócio de celular, enquanto está se pregando, a maioria está vendo o celular, está olhando não sei o que, e não estão prestando atenção na palavra de Deus. E Deus leva em conta essas coisas. Porque quando nós chegamos aqui, irmãos, nós viemos aqui para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Porque o Salmo 96 diz assim, verso 5, vinde, vinde, adoremos-nos e prostemos-nos e ajoelhemos ante aquele que nos criou. Então nós chegamos aqui para adorar o Senhor. Glória a Deus. Alguns irmãos antigos na sede, quando eu dirigia culto na sede, sempre o pastor pedia para cantar, e eu sempre cantava aquele corinho. A igreja veio aqui fazer, eu vim adorar a Deus. Eu sempre cantava esse corinho, né? Então, meus queridos irmãos, o que acontece? Aí, eu me escandalizei com aquilo. E os irmãos começaram a adorar, e aí os irmãos que foram comigo colocaram o seu rosto no chão, e eu murmurando dos irmãos. Adolescente. Irmãos, teve uma hora que a oração estava tão gostosa, que o poder de Deus caiu tanto. O que Jesus fez? Jesus me batiza com a Espírito Glória a Santo. Deus. Aleluia. Com 14 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí o Senhor me batiza com o Espírito Santo. Eu nem sabia que existia profecia na igreja. Eu nem sabia que Deus falava. Aí o Senhor usa aquela irmã que eu não a conhecia, e ela me entrega a profecia para mim, interpretando a minha língua. Olha a profecia que eu recebo, irmãos. Eu com 14 anos de idade. Olha a profecia que eu recebo. Meu servo, eis que batizei tu com meu Espírito Santo. Olha só. Com dons de variedades de língua. Aleluia. Olha só. Vou eu te usar. Tu, inglês, francês, alemão e japonês. Já se cumpriu tudo isso. Glória a Deus. Mas olha a profecia. Mas para isto, olha lá, mas para isto vou eu te passar pela prova para tu saber que eu sou Deus. Aleluia. Olha lá. Aí falou do meu pai e da minha mãe. Quanto a teu pai e a tua mãe,
não se preocupa que eu vou trazer eles na dor. Infelizmente, irmãos, a maioria das pessoas preferem ir mais na dor do que no amor. Aconteceu isso comigo. Aí, irmãos, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Sabe como que eu era conhecido em São Paulo, irmãos? O homem dos 9 dons. Porque eu dava lugar mesmo. Eu frequentava muitas vigílias, olha, irmãos, Jesus me revelava pecado, eu subia em cima do púlpito, revelava pecado do certo. Aí um pastor nosso, presidente, falou: William, eu sei que Deus te usa, William, mas vai devagar. Eu falei: pastor, conta 5 dias que o senhor vai tratar o caso desse homem. Dava 5 dias, olha o pastor tratando o caso do homem. Eu era assim. Agora não, agora a gente já está mais maduro, Jesus nos ensina conforme deve ser. Pois bem, irmãos, aí, cheio do Espírito Santo, eu já com 15 anos de idade, eu resolvi namorar. Porque eu queria casar cedo para servir no ministério, porque a Assembleia de Deus não consagrava moço solteiro. Então eu achei uma moça mais velha que eu. Ela tinha 17 anos e eu 15 anos. E começamos. Pois bem, irmãos, quando foi no dia 13 de novembro de 73, que é esse mês agora, olha aí uma mulher passando a prova. A mocidade e a banda foram convidadas para tocar e cantar aqui na cidade de Itu, no batismo que ia ter. E eu, em vez de ir com os irmãos da banda, eu resolvi ir com os jovens. É lógico, a minha bênção estava lá, então eu resolvi ir com a mocidade. E nós fomos na Casa Perua, a porta antiga, com 13 pessoas dentro. E quando chega lá, meus irmãos, no quilômetro 77, aqui da Castelo Branco, veio um vácuo e tomou conta do nosso carro. E o Esmeralda pisou no breque, o breque falhou. E quando o breque falhou, meus irmãos, o carro capotou com nós tudo dentro. Fomos parar numa ribanceira lá embaixo. 3 pessoas morreram na hora. Aleluia! A esposa do Esmeralda bateu a cabeça na pedra e morreu na hora. A criancinha recém-nascida morreu na hora. Uma das jovens quebrou as 2 pernas. Um dos moços teve hemorragia interna. E eu e o outro rapaz chamado Wesley Palma, que eu já era casado, trabalhando na polícia militar, nós 2 saímos daquele carro sem nenhum arranhão. Aí eu dei a mão para eles, subimos naquela ribanceira e fomos pedir ajuda para aquelas pessoas que estavam caídas lá embaixo. Nisso, irmãos, que eu estou sentado num carro, num Fusca com o irmão, um pouco meio zonzo por causa da batida, aí que eu fui ouvir a voz do Senhor. Aí o Senhor no meu ouvido: vai até ela. Eu disse: não tem condições, Senhor. Vai até ela, porque eu tinha problema de coração. Hoje não, porque Jesus me curou. Glória a Deus. Aí, irmãos, na terceira vez eu levantei, saí do carro e voltei para a pista novamente. Quando eu volto para a pista, irmãos, o que é que eu presencio lá? Os guardas tinham acabado de trazer a minha namorada. E quando eu olho, eles estavam preparando ela para levar para o hospital. O que é que eu presencio, irmãos? Sangue pelo ouvido, sangue pelo nariz, sangue pela boca. Ela estava tendo hemorragia. E nisso eu dobro meu joelho e eu pego na mão dela. Quando eu pego na mão dela, irmãos, o que acontece? Ela, vomitando sangue, começa a falar em línguas estranhas. Quando ela começa a falar em línguas estranhas, o Senhor me dá um intérprete. Eu recebi o dom de intérprete na beira da estrada. E a mensagem era para mim mesmo. Olha a profecia, para mim mesmo: meu servo, não temas. Eis que a minha serva está preparada e o meu anjo está aqui e vou levar ela para a minha glória. Quando eu acabei de falar isso, irmãos, ela solta da minha mão e parte para o Senhor cantando em línguas estranhas. Irmão, quem é um jovem de 15 anos que vai enfrentar uma coisa dessa? Hoje o povo, qualquer coisinha se desvia. Hoje o povo, qualquer lutinha se entrega. Porque Deus não deu a bênção, já motivo para desviar. Qualquer coisinha não é motivo para não vir mais para a igreja. Aí eu pergunto para os irmãos: quanto vale uma vida? Qual foi o preço que você teve?
Porque todos nós temos um preço, irmão. E qual é o preço? O sangue de Jesus. Por causa do sangue de Jesus, é que nós estamos aqui nessa manhã. Aí, irmãos, essa foi a minha primeira experiência. A segunda, que eu sei que os irmãos já sabem, os irmãos sabem que eu sou conhecido do homem do fogo, né? Eu sou sobrevivente do incêndio do Joel, mano. Aquele prédio que pegou fogo no dia 1º de fevereiro de 74. Eu era office boy do banco, irmãos. Naquele dia, o meu chefe mandou eu receber um cheque de 12 mil cruzeiros. E eu fui com 2 guardas de segurança. E aí, o que aconteceu, irmão? 8h30 da manhã, eu pego o elevador, vou até o 13º andar. E o que acontece, igreja? Quando eu estou assinando o comprovante que eu estou retirando aquele cheque, do outro lado do prédio o incêndio já vinha começado. E quando eu vou colocando o cheque na bolsa, que eu vou saindo para o corredor pegar o elevador, já não tinha mais condições. O fogo já tinha dominado todo o andar. Isso, irmãos, a caloria, a chama foi tão grande que eu vinha desmaiar. Que o braço começou a me esticar. E eu caí e perdi a força. Mas aí eu orei, olha a minha oração, irmãos. Eu com 15 anos de idade. Olha a minha oração. Jesus, se tu tens um plano na minha vida, eis-me aqui. Aleluia! Mas se tu também quiser me levar, Jesus, eis-me aqui também. Eu estou preparado para subir agora. Glória a Deus. E aí eu abaixei a cabeça, irmãos, e fiquei aguardando a morte chegar. Nisso, irmãos, quando eu estou deitado sobre o chão, o que acontece? Eu escuto uma voz dizendo assim: vai bem contigo. Olhei de um lado, chama, olhei do outro lado, chama, não vejo ninguém. E eu olho para trás, não vejo ninguém. Aí eu disse: Jesus, é tu que está falando comigo? Ou é eu que já estou variando? Variando, irmão, por quê? Porque pelos bombeiros nós estávamos com 1.200 graus de caloria. É para derreter, irmãos. Aí eu, de novo, Jesus, se é tu, fala de novo. E pela segunda vez, Jesus, vai bem contigo? Aleluia! Aí eu falei: Senhor, não duvidando de ti, mas pela terceira vez, fala comigo. E pela terceira vez, aquela voz: vai bem contigo? Aí eu lembrei daquela passagem bíblica que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 26, que fala daquela mulher sunamita. A Bíblia diz que Deus deu filho para ela, e o menino cresceu, o menino morreu. E Geazi chegou para ela e perguntou: e agora? Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Mesmo o filho morto, ela respondeu: vai tudo muito bem. E quando ela respondeu: vai tudo muito bem, irmãos, eu lembrei. Aí eu disse para Jesus: vai tudo muito bem, porque eu estou ouvindo a tua voz. E imediatamente Jesus falou para mim: então vou eu mostrar para ti quem sou eu. Aleluia! Igreja, nesta manhã, Jesus vai provar para você quem Ele é. Se você crê nesta manhã, Jesus vai provar para você quem Ele é. Aí, irmãos, Glória a Deus. o que acontece, irmão? Quando Ele falou isso para mim, para provar mais a minha fé, irmãos, de repente eu vejo uma senhora grávida sair dentre as chamas de fogo. Aquela senhora, naquele desespero, irmão, se debatendo de um lado para o outro, ela se joga com tudo no chão, irmão. Quando ela se joga no chão, irmãos, a bolsa dela se rompe. E eu vi a criança descer, irmãos. Ela e a criança foram consumidas em fração de segundo pelo fogo. Os irmãos já viram alguém sendo carbonizado do fogo, irmão? É tremendo. Agora, irmãos, para pensar. Se um fogo material faz uma coisa dessa, agora nós imaginamos o inferno como é que não é. Meu Deus. E tem muita gente que não quer Jesus na casa. Eita Deus! Aí, irmãos, o que acontece? Aleluia! Isso foi para provar minha fé. Quando eu vejo essa cena,
Aí eu vejo um fogo azul todo resplandecente. E lá de dentro soou uma voz dizendo: não temas, sou eu. Aleluia. Quando falou não temas, sou eu? Aleluia. Irmão, o irmão lá na porta, vem aqui, irmão. O irmão é altinho. Eu vou fazer aqui uma simulação Aleluia. para os irmãos verem o que é que Jesus faz. Irmão, vem aqui. Glória a Deus. Aleluia. O senhor fica de pé e o senhor abre o paletó. Abre o Glória paletó. a Deus. Aleluia. Fica aí. Irmãos, quando ele disse não tema sou eu, dá licença, irmão. Faz de conta que eu estou deitado sobre o chão. De repente, irmãos, aquele fogo azul resplandecente desaparece, mas eu vejo outra coisa diferente. O que é que eu vejo lá? Eu olho, eu vejo uma barra de uma vestimenta. Aí eu desço os meus olhos e eu vejo os pés dele. Nos pés dele saía raio de luz reluzente que meus olhos não podiam conter. Aí eu vou subir nos meus olhos, por gentileza, irmão, estenda seus braços para mim. E eu vejo seus braços estendidos. Aleluia. E quando eu olho nos braços, na mão dele saía raio de luz reluzente que meus olhos não podiam conter. Aí eu vou subir nos meus olhos, o que é que eu presencio, irmãos? Quando eu olho, eu vejo o rosto dele. Quando eu olho o rosto dele, o que é que eu vejo lá, irmãos? Da sua boca saía fogo, dos seus olhos saía fogo, os seus cabelos eram compridos e cacheados, saía na maleta de fogo. Ele disse assim para mim: levanta-te e vem, não tema, sou eu. Você crê, irmão? Você crê, igreja? Você crê, jovem? Então creia que pelos olhos da fé eu já estou vendo Jesus passeando aqui no nosso meio. E quando ele começa a passear no nosso meio, algo de novo começa a acontecer. E se você crê, enquanto você está aqui, Jesus já está indo lá na tua casa agora. Aí, irmãos, o que acontece? Aí eu levantei, eu dou o primeiro passo, eu dou o segundo passo, eu dou o terceiro passo. Quando eu dou o terceiro passo, irmãos, por gentileza, irmãos, as suas mãos estendidas. As suas mãos estendidas. Quando as suas mãos estão estendidas, o que é que eu faço, irmãos? Eu pego na sua mão. Quando eu pego na mão dele, o que acontece? Ele começa a me puxar. Quando ele me puxa, irmãos, o poder dele, sabe quando você coloca a mão numa chave elétrica, que você recebe aquele choque? Ou eu fui ao contrário, o poder dele passou para mim aqui na hora. Aleluia! Quando o poder dele passou para mim, irmãos, que ele me puxa, o que acontece? Dá licença, irmão. Faz de conta que eu pode falar do irmão aqui as asas dele levantou-se. E quando as asas dele levantou-se, aí eu lembrei do Salmo 91, verso 4. E debaixo das tuas asas estará seguro. E quando eu lembrei disso, irmão, eu fiz assim, ó. Eu me abracei com ele, só que ele não era gordinho assim, não. Aí ele me abraçou, as asas dele desceu, me cobriu tudinho e disse assim para mim: passa comigo agora! O que aconteceu, irmãos? O anjo me transportou, passei do outro lado do prédio e estou aqui para a honra e a glória do nome de Jesus. Maravilhoso! Aí o que acontece, irmãos? Quando o anjo me transportou, irmãos, eu sou conhecido até hoje, vocês podem ver, está no YouTube, viu, irmãos? Vocês procuram ver no YouTube, vocês vão me achar lá. Na hora que o anjo me transportou, irmãos, eu apareci na janela do prédio do Joel, fazendo assim, ó. Glória a Deus! E uma TV me focalizou naquela hora. E eles estavam pensando que eu estava pedindo socorro. Não era não, irmãos. Era porque eu estava pulando e saltando de alegria, porque eu tinha visto o anjo pela primeira vez. Aí, irmãos, quando o anjo chega para mim e diz assim: olha para o teu lado esquerdo. O prédio do Joel, irmãos, tinha 4 elevadores. 3 estavam parados. Eu consegui descer com as pessoas queimadas. Quando eu chego no prédio lá embaixo, vocês vão ver lá. Quando eu vou saindo do prédio do Joel, irmãos, uma moça tinha acabado de pular lá de cima. Foi miolo para tudo quanto foi lado. E quando eu estou passando, irmãos, um padre levanta o saco plástico lá preto e vai benzendo aquela moça. E eu estou passando. Olha o mistério, irmãos. Quando eu chego no meu serviço, Glória a Deus, aleluia.
todo mundo chorando, vendo aquela tragédia. Eu tinha 2 chefes. Um dos chefes meu era macumbeiro. O macumbeiro, quando ele me viu com o braço queimado, eu me queimei, esse braço aqui, eu tenho a mancha até hoje, esse braço aqui e esse lado meu aqui, irmão, todinho queimado. Aí, quando ele me viu, olha como o macumbeiro responde: quer ver? É crente. Na hora. Essas coisas acontecem com crente. Aí, irmãos, meu outro chefe: cadê o dinheiro? Falei: está aqui. Aí, Jesus, eu sempre gostei de carregar a Bíblia, né? Na hora do almoço eu gostava de ler. Aí, Jesus, abre a minha palavra. Eu falei: Jesus, eu só sei cantar, só sei, não sei pregar. Abre a minha Bíblia. Aí eu falei: aonde? No Salmo 115. Quando eu abri no Salmo 115, irmãos, atrás de mim tinha um crucifixo pendurado na parede do prédio. E eu olhei no Salmo 115, falei: Jesus, agora você fala. E todo mundo me olhando. E o braço queimado e a perna queimada. Aí eu falei: olha, aquele que está lá pendurado, tem olho, mas não vê, tem a mão, mas não apalpa, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não anda, tem o nariz, mas não cheira. Mas eu tenho Jesus que morreu, ressuscitou, mas está vivo. Nós falamos com ele, ele salva, ele cura, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Eu acabei de falar isso, irmãos. Jesus faz apelo. Para Jesus, apelo é para pastor, faz apelo. Eu fiz o apelo. Sabe o que Jesus fez, irmãos? Desde o meu chefe, inclusive o macumbeiro, todos do meu departamento aceitaram Jesus. Hoje, irmãos, esses 2 são pastores. Um é da igreja metodista e o outro é da igreja batista. E eu tive o privilégio de pregar nas igrejas deles. Aleluia! Glória a Jesus! Vou correr agora. Aí, irmãos, quando foi em outubro de 74, eu fui mandado embora do banco. Aí, o missionário Celso Lopes dos Santos e o pastor Mário Roberto Nixon nos convidam para fazer uma viagem. Olha para onde, irmãos? Vamos para a África fazer missão, lá em Uganda. Irmãos, quando nós chegamos na África, os irmãos sabem da história desse Idi Amin Dada, um homem comunista, um homem que matou a própria mulher e comeu a mulher. Quando esse homem soube que nós estávamos lá, irmãos, mandou prender a gente. Nós ficamos a noite toda na cadeia. Eu aí já estava para completar 17 anos. Irmão, de madrugada nós orando, Deus usa o céu sem línguas estranhas. E o Senhor me dava um teto que a mensagem era para mim mesmo, falando para nós: meus servos, não temeis, foi eu que vos trouxe para este lugar. Se vós credes, hoje mesmo vós sairão e o meu nome será glorificado. Irmãos, quando foi de manhã, chegou o chanceler, pegou nossos passaportes, nossos documentos, viu que nós fomos enviados pela missão, aí liberaram nós, fomos embora, fomos para a casa do pastor Robert, pastor de lá da África. Aí ele chegou para o pastor Mário e disse assim: e vocês vão continuar? Aí o pastor falou: nem que for para morrer, agora nós prega. Eu falei: Jesus, daqui mesmo já vou para o céu. Já não vou ver mais meu pai, não vou ver mais a minha mãe. Pois bem, no domingo à tarde, à noite, irmãos, o Celso pregou, aí o pastor Mário, você faz um apelo. Eu falei: Jesus, eu não sei a língua desse povo, mas você vai fazer um apelo. Eu obedeci, eu falei: Jesus, cadê a língua desse povo? Aí Jesus no meu ouvido: abre a tua boca. Glória a Deus! Abre a tua boca. Aí, irmãos, eu falei essa frase, se eu nunca ouvi falar. Olha o que eu falei em africano: Tanayosuti Taperoma, que quer dizer em português: quem quer aceitar Jesus como Salvador? Eu falei 3 vezes, irmãos. Na terceira vez, irmãos, 1.200 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. E na hora da oração, irmãos, era paralítico andando, era cego vendo, mundo falando, e a glória do Senhor desceu naquele lugar. Amados, Deus maravilhoso. enquanto
estava lá na África. Aí nós fomos para Portugal, Lisboa. Fomos fazer o trabalho lá. Enquanto eu estou lá, irmãos, lá na minha casa, onde que eu quero chegar? Na minha casa aqui em São Paulo, irmãos, a minha mãe fica cega das duas vistas. O meu pai sofreu acidente, ficou todo paralisado. E quando eu chego de viagem, irmãos, que eu encontro minha mãe desse jeito, o meu pai nessa situação, o que é que eu faço, irmão? Se fosse alguns jovens de hoje, já estava desviado. Porque hoje o povo não aguenta a luta, não. Qualquer coisinha desvia. Aí o que eu fiz? Joguei as malas no chão, peguei uma cadeira e disse assim, olha, senta aqui, Jesus, agora quero ter uma conversa contigo. Eu já tinha 17 anos. Aí eu disse, Jesus, tu não mandou eu fazer essa viagem? E Jesus no meu ouvido, mandei. Jesus, tu não mandou eu fazer isso, Jesus? Jesus no meu ouvido, mandei. E como é que eu chego na minha casa, Jesus? Eu encontro minha mãe desse jeito, o meu pai nessa situação, agora estou desempregado, acabei de chegar da missão, e agora, Jesus? Aí Jesus no meu ouvido, tu crê? Eu disse, creio. Glória. Tu crê? Eu disse, creio. Tu crê? Eu disse, creio. Aí Jesus, mais uma vez, vou eu provar para ti quem sou eu. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nesta manhã Jesus manda eu dizer para vocês, mais uma vez Jesus vai provar para vocês quem ele é. Glória. Aquela causa que você está enfrentando, Jesus já está entrando com providência. Aquele filho que está te dando dor na cabeça, Jesus vai entrar com salvação. Jesus está falando aqui para mim que Jesus está entrando com salvação na tua casa. Aleluia. Deus vai fazer algo de novo lá na tua casa, se você crer nesta manhã. É Deus. Aí, irmãos, o que acontece? Aí quando eu levantei da oração, quando eu chego, eu oro. Quando eu chego, encontro minha mãe daquele jeitinho. Aí, meus irmãos, o que acontece? Quando eu estava orando, era 4 horas da tarde, a irmã Zilda, que era dirigente de oração, era muito velha, antiga, era casa antiga, bem usada. Ela estava fazendo compra para a assistência social da igreja. E ela estava com a esposa do pastor, que era presidente da igreja na época. Aí, irmãos, ela estava lá no Marginal Tietê, do Carrefour, fazendo compra. E a irmã Zilda chega com a irmã Neves, dentro do supermercado. Você está vendo o que eu estou vendo? A outra que não era muito de oração, porque essas coisas acontecem com quem ora, viu, irmão? Quem não ora não acontece nada, não. Aí, irmão, o que acontece? Aí, a irmã Zilda, você está vendo o que eu estou vendo? A outra fala, eu não estou vendo nada, e nós estamos dentro do supermercado e não é hora disso. Aí a irmã Zilda, mas eu estou vendo, esse jovem vestido de branco, eu estou sentindo calor entre mim e ele vem vindo. Aí a outra, não, você para com isso que não é hora disso, nós estamos sempre no mercado. Mas é ele, eu estou sentindo calor entre mim e ele vem vindo. Disse que vem, não vem, irmãos? Quando ele chega perto da irmã Zilda, ele coloca a mão no ombro da irmã Zilda e diz assim, irmão. Ele coloca a mão no ombro da irmã Zilda e diz assim, com licença, minha serva. Aí ela, é o anjo do Senhor. Olha o que ele faz. Minha serva. O meu servo, olha só, ele dá o meu nome, o William da Conceição Ferraz, está me clamando agora. Eu quero que tu pega esta compra e leve na casa do meu servo. Olha o que ele faz. Ele mora! Ele dá o meu endereço.
na rua Abeiro da Cruz, 405, Tucuruvi. A irmã Zilda, Jesus, é perto da congregação da Vila Nível. E eu morava perto da congregação da Vila Nível. Irmãos, quando foi 8 horas da noite, me encosta lá, irmãos, a caminhonete da igreja. E tocou a campainha, eu fui atender, a minha tia foi atender, e eu estou escutando lá na cozinha. É aqui que mora o irmão William da Conceição Ferraz? A minha tia, que era da igreja metodista Adriana, respondeu: a irmã Zilda era muito alegrinha. Olha o que ela faz no meu portão: ô glória! Glória a Deus! Quando ela fala ô glória, a minha tia, que não podia ver um crente da Assembleia de Deus, a minha tia também entrou no glória. Irmão, foi tanto glória no meu Glória a portão. Deus! Os meus meninos lá da esquerda são mineiros, e mineiros são curiosos. Saiu tudo lá fora para ver o que estava acontecendo. No fim, irmão, no portão da minha casa acabou sendo culto ar livre. Eu mesmo dirigi, fiz o apelo e toda aquela família aceitou Jesus como Senhor. Aí, irmãos, já em 75, o pastor Mário fez um culto para os desviados. A minha tia levou a minha mãe para a igreja. E o que acontece, irmãos? Na hora da oração, Jesus renovou minha mãe no dom, devolveu as vistas para minha Glória a mãe. Deus! Em 76, o meu pai, irmãos, passa muito mal. Eu levo ele para a Santa Casa de Misericórdia. E ali, como filho mais velho, eu entrei na UTI. E eu orei por ele e eu falei assim: papai, aceita Jesus como Salvador agora, em nada. Papai, aceita Jesus como Salvador agora, em nada. Aí na terceira vez meu pai balançou a cabeça dizendo que aceitava Jesus. Aleluia! Aí eu falei: eu vou orar pelo Senhor. Irmãos, quando eu acabei de orar, o meu pai acabava de falecer. Oh, Jesus! Meu pai morreu com 47 anos de idade. E eu hoje, irmãos, eu estou com 68 anos. Quando que eu vou fazer 69. Glória a Estou Deus! aqui servindo ao Senhor. Glória a Jesus! Aí, meus irmãos, para encerrar, em 76, eu estou pregando no Congresso da Mocidade em Guarulhos. Na volta, um ladrão vem, pula na minha frente, o revólver apontado, passa tudo que eu tenho e você morre agora. Eu falei: Jesus, e agora? Aí eu fiquei 2 horas com aquele ladrão e ninguém passava ali, irmão, porque naquela época era muito diferente igual hoje. Irmãos, quando eu falei para ele: olha, não tenho dinheiro, não tenho nada, mas tenho um ouro muito precioso que eu posso oferecer. Eu falei de ouro, né? Eu tive que provar para ele. Aí eu peguei a minha massinha, abri a Bíblia, que era dourada, eu falei: isso aqui que eu tenho que te dar. O senhor é crente? Eu falei: graças a Deus. Aí ele: eu sou desviado da Assembleia de Deus. Eu falei: está comigo agora. Eu falei: estou indo para a igreja. Você quer ir? Joga essa arma fora e vamos embora. Glória! Eu me lembro, irmão, um salãozinho como esse aqui. Eu, em vez de ir para o Congresso, no centro de Guarulhos, eu fui parar num salão como esse aqui, do outro lado lá de Guarulhos. Aí o pastor Antônio Florencio me viu: o William vai pregar. Eu falei: já 19 horas, eu vou pregar o que aqui? 5 minutos de mensagem. Quando eu terminei, aquele ladrão, irmãos, reconciliou com Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Sabe o que Jesus fez? Renovou ele. Para que eu falei, irmãos? Jesus mandou tanto poder na igreja, tanto poder, que acabou às 11 horas da noite e renovou o ladrão em línguas estranhas. Aleluia! Terminou o culto. Você tem lugar para ir? Não tem. Então você vai para minha casa. Levei para minha casa. Irmãos, esse jovem saiu de Recife, veio para São Paulo terminar os estudos e ficou com vergonha de dizer que era crente, viu? Ficou com vergonha de dizer que era crente e começou a praticar como devia. Falei: você quer voltar para a tua terra? Aí eu quero. Então amanhã você vai. Como eu tinha dinheiro guardado no banco, nós paguei a passagem dele, foi embora para Recife. Hoje, meus irmãos, ele é casado com a filha do pastor da igreja, primeiro secretário da igreja, Glória! e é subgerente do Banco do Estado de Pernambuco. Glória a Jesus! Aleluia! Convida a igreja